Antes do vídeo começar, eu quero que vocês vejam com atenção esses clipes aqui. Se você viu isso, com certeza você deve estar se perguntando como caralhos essa porra acontece. E bem, nesse vídeo eu vou explicar como esses jogos funcionam e todos os truques que eles usam para poder dobrar a física de cada mundo e todos os truques que eles fazem para isso funcionar. E enfim, esse vídeo vai ser um pouco teórico, mas pode confiar que eu, além de ter um DNA nerd do caralho, tenho um DNA de bom professor. E eu posso confirmar aqui que até que você que nunca fez jogos vai conseguir entender isso bem. Só confia na cal, beleza? E disso tudo isso, primeiro a gente vai ter que entender como a matemática euclidiana funciona. Euclidiano é sacanagem, fiz aqui pelos caralho mesmo. Tudo isso de euclidiano pode ser resumido à matemática das formas, ou seja, a geometria que a gente conhece, que muito provavelmente você já estudou na escola. E relaxa que não vai ter nada complexo para vocês não entenderem aqui. A geometria que a gente usa é euclidiana, e de uma forma simples são conjuntos de regras que formam a base da geometria que a gente tem no nosso mundo. E para isso a gente tem que entender algumas regras que são bem simples na verdade, e óbvias, tipo, é coisa que você já sabe desde sempre, né? E elas são poucas, são só 3 que realmente importam e que muito provavelmente você já deve ter visto em uma aula de matemática ou algo assim. Mas, sem muitas delongas, regra número 1. A menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Ok? Entendível? Faz sentido, é claro, né? Regra 2. Linhas paralelas nunca vão se cruzar ou divergir em nenhum momento. Ok? Entendível? Tá bom. E por último, a regra 3, que é sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser igual a 180 graus. E ok, isso é básico para todo mundo. Se você já teve matemática, você já deve saber disso. E é bem lógico na verdade. Não deve ser possível um triângulo com mais de 180 graus somados. E também é mais impossível ainda a menor distância entre 2 pontos ser diferente de uma linha reta, certo? Mais ou menos. Na verdade, toda a realidade consegue ser alterada ou dobrada dependendo de onde ela está escrita. Porque todas essas regras do espaço euclidiano vão servir só para planos em 2 dimensões. E se a gente alterar esse plano, as regras também são alteradas e, consequentemente, quebradas. Pegando um exemplo, é só pensar em tentar desenhar uma esfera. Pela perspectiva e as 3 dimensões que ela vai ter, essas regras vão ser quebradas. Se você tentar traçar uma reta entre 2 pontos, ela não vai ser exatamente uma reta, mas sim uma curva. E se você desenhar 3 retas, uma em cada polo de um triângulo, até elas voltarem em si mesmas, você vai ter um triângulo, obviamente. Só que os ângulos internos não vão somar 180, e sim mais do que isso. Isso tudo nos leva a entender outros 2 espaços que existem além do euclidiano, que são o hiperbólico, onde, por exemplo, as linhas paralelas vão se divergir, e o esférico, onde as linhas vão se cruzar. Mas aí já é um assunto que vai meio que longe demais. O importante é saber e entender que existem outros espaços além do que a gente vive. E dá até pra chegar a um resultado de como esses espaços seriam pelos computadores. E um ótimo exemplo disso é o jogo Hyperbólica, que é todo baseado em ter um espaço hiperbólico, que é o contrário do esférico. E a base de perspectiva, pelo menos de onde eu entendi, se referencia mais de quem tá olhando do que do espaço propriamente. E sinceramente isso é muito foda, por mais que seja meio difícil de entender. E até existe um vídeo explicando, que tá no canal do cara que fez o Hyperbólica, onde ele explica de uma forma um pouco mais técnica como esse espaço inteiro funciona. E eu recomendo muito caso você tenha interesse, mas enfim, tudo isso é necessário pra gente entender que com o computador, muita força de vontade e ser muito nerd, você consegue criar o seu próprio mundo, mas também alterar toda a percepção que a gente tem do nosso em si. Mas fiquem relaxados porque a maioria dos jogos não vai tão longe assim. E com assim eu digo mudar todo o nosso senso de perspectiva, mas pelo contrário, vão se assimilar mais como truques de mágica na verdade. E isso é muito da hora e é o que eu vou explicar agora. Obviamente vou ter que dar umas nerdadas aqui, mas falando mais especificadamente, nesse vídeo eu vou querer falar de 2 jogos em específicos, que é Superliminal, que brinca bastante com tamanho e perspectiva, e Viewfinder, que é um jogo que eu acho que já lançou na verdade, onde você consegue transportar objetos diferentes por foto, que é um jogo que eu vou admitir que é meio difícil de explicar, porque o funcionamento dele é muito complexo, e que muitas pessoas até ficaram muito maravilhadas sobre como esse jogo funciona. Mas antes de explicar eles propriamente, a gente tem que entender o conceito que é meio básico dos jogos 3D, que é o de superfícies. Um exemplo bem claro disso vem no jogo Portal, quando você usa os portais. O que acontece basicamente nisso é que cada portal dá uma perspectiva diferente dependendo de onde você olha. Isso funciona com ele colocando uma câmera em cada portal que segue sua visão. Ou melhor, a câmera do player, só que em um lugar fixo
que é onde o portal tá. E com isso, o jogo coloca a visão dessa câmera dentro do jogo no lugar onde ele quer. E assim que você encosta no portal, ele te teletransporta para outro lugar. Isso é um exemplo extremamente básico, mas que mostra o fundamental para todos os jogos não euclidianos funcionarem. Um exemplo de como usar esse mesmo conceito de uma forma mais complexa vem nesse exemplo aqui. Um corredor longo, que na verdade é curto, e o oposto também. E dá para ficar mais complexo com isso aqui, ou com essa casa onde não deve ter nada de estranho acontecendo nela. E esses exemplos vêm do vídeo da engine não euclidiana, do Code Parade, que é um vídeo bom pra caralho, mas enfim. Entendendo isso, eu posso estragar a experiência de vocês com Superliminal e Viewfinder, mas tá. Começando do começo, Superliminal, como eu disse, é um jogo puzzle que vai brincar bastante com as perspectivas do tamanho das coisas, você podendo deixar algo maior ou menor dependendo da distância do seu ponto de vista, deixando o tamanho da sua perspectiva nele como o tamanho real. E esse efeito funciona com a perspectiva forçada e o diâmetro angular, que, explicando de uma forma simples, é basicamente o tamanho de certo objeto comparado com a distância de quem vê ele tá. E o correto é que esse tamanho se permaneça o mesmo, mas para esse truque funcionar, o tamanho tem que ser escalado na mesma razão da distância que ele tá de quem vê. E esse é um truque bem tranquilo de se fazer na real e que não é tão difícil assim pra entender, mas que é usado de uma forma bem criativa e muito bem em Superliminal, que, como eu disse, é um jogo de puzzle e usa disso muito bem na verdade. Tem até umas brincadeirinhas como você saindo do cenário do jogo, mas enfim. Falando agora do Viewfinder, esse é um pouco complicadinho na verdade. Só pra esclarecer, eu não sei se é assim que o jogo funciona de verdade, mas funciona mais como uma teoria o que eu vou falar aqui, que eu acho que ao menos explica bem. E deve funcionar assim: cada foto que você tira ou que você recebe durante o jogo guarda em si informações da distância e de cada objeto que está originalmente pela perspectiva da foto. Isso tudo é guardado dentro do código de cada Polaroid que tem assim que você tira ela. E quando você usa ela dentro do mundo do jogo, ela spawna todos os objetos da foto em 3D dentro do mundo, só que com as distâncias que eles originalmente tinham, mas aplicados à forma que você quis colocar eles da perspectiva que a Polaroid está de você. Então tem tipo duas perspectivas, a da foto e a da Polaroid, que é bem interessante na verdade. E eles deletam o lugar dos outros objetos que estão atrás dele, assim formando toda a perspectiva que essa foto vai ter. Em caso de rotacional ou algo assim, é só adicionar ou diminuir os números de grau, né, que foram guardados dentro da foto e misturar eles com o da Polaroid. É meio complicadinho na verdade, né? E se tiver um objeto que tem gravidade, eles vão cair inevitavelmente. E eu acho que é mais ou menos assim que funciona na verdade. Talvez minha ideia tenha sido um pouco complexa demais e é uma explicação que, pelo menos pra mim, meio que faz sentido. E talvez até seja algo parecido, mas enfim. Se você tiver uma teoria de como funciona, digita aí nos comentários pra gente discutir um pouco e quem sabe a gente não chega em uma resposta. E é interessante pensar em jogos assim como representações do nosso mundo que podem ser completamente alteradas e feitas literalmente o que o criador quiser. E é da hora ver que tem muitos jogos assim sendo feitos e cada um deles é uma experiência muito foda e cada um cria em cima na base do outro de uma forma muito da hora, na verdade, muito mais complexa. E também cada um deles vai contra tudo que a gente pensa e do que é a nossa realidade. Eu imagino no futuro quantos jogos assim vão ter e como eles podem se misturar entre si e virar algo extremamente experimental, mas com um cunho artístico gigantesco. O Viewfinder mesmo, que eu realmente estou muito hypado pra jogar, porque parece que toda essa mecânica principal dele tem um motivo artístico na narrativa que o jogo quer passar, assim como The Witness, mas enfim, talvez eu esteja só pensando um pouco longe demais. E bem, deixa seu like aí e é isso, tchau.